Vitória vilanovense na estreia do técnico Paulo Turra diante do Papão fora de casa. O Vila ganha por 1 a 0, um jogo debaixo de uma chuva torrencial, uma chuva pesada. E olha, uma vitória que vai exigir uma análise que, apesar de não ser muito complexa, tem suas particularidades. Vai ser uma análise com muita informação, tanto dentro quanto fora de campo. Então eu peço que você, torcedor do Papão, e você também, torcedor do Vila, fiquem no vídeo até o final, porque esse jogo tem muitas nuances, tanto dentro quanto fora de campo, tanto antes da bola rolar, como também depois do apito final. E eu vou falar de tudo que rolou nesse jogo, para que você, torcedor do Vila, entenda a vitória do Tigrão, e você também, torcedor do Papão da Curuzu, entenda o momento do seu Papão e a derrota que você sofreu em casa, que pode parecer para muitos algo muito mais grave do que seja, e também pode parecer para alguns algo menos preocupante do que deveria ser. Vou falar sobre tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que tomaram banhaço de água fria. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Sem mais delongas, as escalações aqui na tela. Falando do time da casa, o Papão da Curuzu, o Paysandu. Vindo de uma estreia absurdamente positiva, o Claudinei Oliveira vem numa sequência sem derrotas desde que iniciou seu comando à frente do Papão. Foram algumas vitórias, porém nos últimos 5 jogos uma grande sequência de empates. Não vou mentir pra você, torcedor do Papão, eu não vi os últimos jogos do Papão. Eu vi alguns jogos no início da passagem do Claudinei e alguns dos últimos 4 jogos ali eu vi. Mas os últimos 2, por exemplo, eu não acompanhei. Mas nesse jogo eu vou tentar me basear naquilo que eu vi em campo hoje. E o Papão veio a campo com o meio de campo formado pelo Leandro Vilela, pelo Ronaldo Henrique e no meia Denner. Meia Denner que inclusive já foi conhecido no futebol goiano, né? Já jogou por aqui, no Anápolis. É um jogador que esteve no Anápolis. Na frente ele vem com o Marlon Douglas e também com o Diogo Oliveira, que é o artilheiro da equipe, e o Garcês, camisa número 10. Recebendo o Vila, que trocou de técnico recentemente. A passagem do Luizinho Lopes, que esteve inclusive no Paysandu durante a fase terrível que o Papão viveu, e que inclusive é um dos responsáveis, né, nessa fase pelo Papão ainda estar no Z4, ele foi pro Vila, vai saber por quê, né, que ele foi parar no Vila depois que saiu do Paysandu sem vencer nenhum jogo na Série B, e no Vila também não foi bem e arrumou problemas até com os jogadores. Sendo assim, o Vila mudou totalmente seu patamar e vem a campo com um técnico que nunca treinou um time de Série B, que é o Paulo Turra, ex-auxiliar do Felipão e que já treinou muito bem, por sinal, o Atlético Paranaense. Teve passagens pelo Santos e também pelo Vitória de Guimarães lá em Portugal. E o Vila foi buscar um técnico diferente, para tentar alguma coisa diferente. Um técnico que inclusive chegou pregando muita intensidade e com uma certa confiança, até um pouco exagerada na minha opinião, mas uma confiança muito latente em si mesmo, uma confiança no seu trabalho e de sua comissão técnica, algo que ficou bem clara nas entrevistas e na apresentação dele assim que chegou no Vila. E ele trouxe a campo um Vila totalmente diferente de fato do que vinha sendo sob o comando do Luizinho Lopes e antes, né, sob o comando do Rafael Lacerda. O Vila veio a campo com o meio de campo formado pelo João Vieira e pelo Ralf, veterano que vivia no banco de reservas, quase como um acessório de banco ali. Ele iniciou como titular e veio também com o Dodô, que na verdade não seria o titular. Na escalação oficial, que inclusive vocês estão vendo aí na tela, quem está escalado é o Igor Henrique. Mas no final ali, na hora de ir para o campo, ele decidiu mudar para o Dodô, e detalhe, por opção técnica. Não foi uma troca por lesão, contusão, nada disso. Ele mudou por opção técnica. Eu nem sabia que podia se fazer dessa forma, mas ele fez. Vai saber, nem não sei se tem alguma punição, não sei. E veio à frente com Vinícius Paiva, o Pajé não foi pro campo. Veio também com o Guilherme Parede e com o Juan Ribeiro. Esse, o trio de ataque, ou seja, um time praticamente com jogadores que viviam na reserva.
do Vila Nova. O Poveda não está disponível, está lesionado, então ele veio com esses jogadores a campo. E assim, tinha tudo para ser um jogo muito pegado, muito brigado. Por quê? No histórico recente, o Vila e até seus torcedores têm visto o Papão como uma pedra no sapato, né? Um time que conseguiu vencer o Vila Nova na final de uma Copa Verde com um placar agregado de 10-0. E um time que vem sempre dando trabalho pro Vila, sempre que o enfrenta, seja na Série B, Copa Verde, enfim. Um time enjoado pro torcedor do Vila Nova. Um time que vem sendo problemático e que colocou-se uma espécie de uma rivalidade, um clássico entre as equipes. Não tem nada a ver, tá? O histórico recente realmente prejudica muito o Vila Nova. Mas, na real, eu não vejo, sinceramente, uma rivalidade latente entre Vila e Paysandu. O que aconteceu foram casos isolados nos últimos anos que estiveram a favor do Papão da Curuzu, que com muito mérito conseguiu bons resultados nos últimos jogos, inclusive o resultado histórico de 10-0. E claro, a zoeira faz parte do futebol, então o torcedor do Paysandu vai brincar com essa questão junto ao torcedor do Vila Nova, que vai tentar retrucar, enfim, vai ter essas provocações porque faz parte do futebol. Mas é importante que se coloque de lado que no momento essa rivalidade para a Série B não vale nada. O que acontece é que o Vila está no meio da tabela querendo voltar a brigar pelo G4, para tentar voltar a encostar nos times de cima. E o Paysandu tá brigando contra rebaixamento. É uma equipe que está no Z4 e precisava urgentemente voltar a vencer para fazer valer essa sua invencibilidade. E que de fato se transformasse isso em resultados que o tirassem dessa condição ruim. Porque por melhor que venha o Claudinei Oliveira, uma sequência de empates não ajuda o Paysandu, que continuava dentro do Z4. Então, esse é o panorama do jogo. Não é uma revanche, uma vingança. Não tem nada a ver. São dois times em momentos completamente diferentes, com objetivos completamente diferentes. E claro, isso tinha que entrar em campo, com os jogadores entendendo isso. A torcida fica à vontade, se ela quiser entender isso ou não, é critério do torcedor. Quem sou eu para ensinar o torcedor a torcer? Mas é importante que o torcedor entendesse isso, para também entender as nuances do resultado final. Porque o jogo começou e a ideia é que realmente tivesse essa pegada e tudo mais, só que tem um jogador em campo, um jogador que estava presente nessa partida, que mudou todo o panorama da partida. E se chama chuva. A chuva mudou tudo o que poderia ter sido planejado. Por quê? O Vila, com esses jogadores, estava postado para o contra-ataque. Juan Ribeiro, Vinícius Paiva, jogadores de velocidade. Guilherme Parede, jogador de habilidade. O Dodô, que entrou também ali finalmente, ali, antes de começar o jogo. Um jogador de velocidade com excelente puxada de contra-ataque. Só que não teve muito como fazer isso, porque o jogo debaixo de chuva privilegiou a bola aérea, privilegiou o chutão, o cruzamento, porque com bola rolando, ficava difícil dos jogadores terem um domínio exato, preciso da bola. O que se viu, por exemplo, foi o Paysandu muito caindo pelo lado esquerdo, principalmente no primeiro tempo, jogando muito por aquele lado ali, principalmente com o Heverson, usando muito o Heverson e também caindo por ali muitas vezes o Denner, né, aparecendo por ali junto com o Garcês. O Diogo Oliveira apareceu também, mas eu achei ele um pouco mais apagado na partida. E o Paysandu tentando porque queria muito bola aérea vindo daquele lado. E em quase todas as jogadas era cruzamento daquele lado para a defesa do Vila tirar e se consagrar. Do lado do Vila Nova teve um ou outro contra-ataque, também usando o lado esquerdo, também usando seus pontas de velocidade, o Dodô e também o Guilherme Parede. O Vinícius Paiva não apareceu tanto assim, mas teve seus momentos também, teve algumas jogadas, teve algumas chegadas perigosas, um cruzamento do lado esquerdo com finalização que foi perigoso logo no começo do jogo, teve o Vinícius Paiva chegando pela direita e cruzando a bola para defesa do Paysandu acabar tirando, mas o jogo não foi legal. Futebolisticamente falando, o jogo não estava bom. Eu vi depois do jogo, e eu vou comentar isso mais à frente, os torcedores do Paysandu reclamando, e até o próprio diretor do Paysandu, o Frontini, que é ex-diretor do Vila, inclusive, reclamando com a arbitragem. Mas olha, me desculpem, eu não vi um motivo claro e absoluto para reclamar da arbitragem nesse jogo. Podem ter havido erros como marcações de falta que não existiram, ou um lateral que não foi dado corretamente, o escanteio que era tiro de meta e foi escanteio, coisas assim, que são naturais e até acontecem muito no futebol. Agora, uma reclamação veemente, algum lance capital, eu não me lembro, porque no primeiro tempo no segundo tempo, teve uma reclamação de pênalti.
né, que foi uma dividida de bola entre dois jogadores ali na área, mas eu não vi esse lance como pênalti. Eu sei, tem muitos torcedores paraenses, torcedores do Papão que curtem e acompanham aqui o canal e obviamente esperaria uma visão mais positiva do lance, mas não seria justo com você, torcedor, se eu opinasse e fugisse do que eu acredito, tá? E eu sei que vai ter muito torcedor que vai discordar e você tem todo o direito do mundo, inclusive colocando nos comentários. Espero que você faça isso com educação, né, com respeito. Mas na minha visão, o lance não foi nada, tá? Não foi pênalti, os jogadores poucos se trombaram, o jogador do Paysandu já estava caindo no chão, inclusive, e segue o jogo, nada a se marcar. O Paysandu seguiu abusando dos cruzamentos, teve uma ou outra chegada mais perigosa, algumas bolas passaram por cima do gol encabeçadas, finalizações, mas no geral o Paysandu, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, era ligeiramente melhor e se valia também do seu costume, vamos dizer assim, de jogar debaixo de um dilúvio, como estava caindo, né, lá dentro do estádio do Papão. Mas, cara, a realidade é que o jogo não tinha grandes chances claras de gol de nenhum dos dois lados. Era um jogo que caminhava para um 0 a 0, com o Paysandu sendo mais controlador da partida, tendo mais o domínio, tendo mais a posse de bola, coisa que eu não sei se vem acontecendo nos últimos jogos, mas nesse em particular, ele se aproveitou até mesmo do pouco entrosamento do Vila, que por mais que tivesse querendo demonstrar a intensidade que o Paulo Turra pregou durante toda a sua semana aí, né, de início de trabalho, não teve como fazer isso, debaixo de tanta água, não tem como, cara. Os domínios de bola dificultavam com que o jogador se posicionasse, firmasse o corpo para fazer uma finalização ou um toque com mais precisão, muitos erros de passe de ambos os lados, muitos lançamentos errados, cara, a chuva dificultou o jogo, natural. Inclusive fica um adendo pro gramado, que eu acho que resistiu muito bem, tá? A chuva, não vi grandes poças, não vi a bola parando toda hora por conta do campo encharcado, acho que resistiu muito bem o gramado, fica aí o parabéns para quem cuida desse gramado do estádio do Papão, né? Agora, o segundo tempo veio e o Paulo Turra fez algumas mexidas que mexeram muito positivamente com o Vila. Quando eu estava analisando o jogo e pensando que o Paysandu ia ser dominante e melhor e provavelmente chegaria com mais perigo ao gol do Vila, com as mexidas do Paulo Turra, o jogo virou totalmente. Talvez a parte física tenha pesado, porque o Paysandu, por se lançar tanto ao ataque e por ser tão dominante, vamos dizer assim, na parte ofensiva, isso desgasta muito. E com chuva, bota isso em dobro. Então, assim, com o passar do jogo, o Paysandu começou a parecer desgastado, começou a parecer cansado, né, por conta dessa pressão. As substituições não surtiram tanto efeito, o André Lima entrou, o Vini Faria também entrou mais à frente, mas pouco apareceu, o Benítez teve uma ou outra participação, mas também não foi tão incisivo assim. E aí, do lado do Vila, quem entrou realmente bem, né? A gente teve ali o Arilson, que entrou para dar uma sustentação defensiva no lugar do Ralf, que fez um bom jogo, inclusive, e manteve bem aquela estrutura de defesa ali atrás. O Nathan Mello entrou muito bem, para dar uma sustentação também no meio, como um outro volante. E tivemos a entrada do André Luiz e também do lateral Igor. Sendo que o André Luiz, para mim, entrou e foi o destaque dos jogadores que vieram do banco. Foi dele, inclusive, o passe para o gol do João Vieira. O Vila Nova cumpriu a lei do ex de uma forma que eu nem esperava, pra ser sincero. Porque o João Vieira, apesar de ter melhorado muito seu rendimento nos últimos jogos, nas últimas rodadas, não é um jogador que vem aparecendo muito no campo ofensivo. E eu já criticava bastante isso, porque eu vi ele fazer isso justamente no Paysandu. E aí, num contra-ataque que o Vila vem pelo lado direito com a bola em posse do André Luiz, ele consegue um passe muito bom, muito preciso, e o João Vieira consegue uma finalização mais positiva e precisa ainda. Uma finalização de primeira, um belo gol do Vila Nova de contra-ataque, fazendo 1 a 0 pro Vila no segundo tempo e, desculpe aí o trocadilho, a brincadeira, mas sendo um banho de água fria, né, no Paysandu, que não tinha exatamente um bom jogo em mãos, mas também não era um jogo ruim. Era um jogo onde o Paysandu conseguia até controlar as ações e ter a posse, mas não converteu isso em gol e, na verdade, nem conseguiu converter muito em chances claras de gol. O jogo seguiu e, inclusive, o Vila chegou a um segundo gol num cruzamento de escanteio, onde há uma cabeçada ali, a bola sobra, finalização pro gol. E o juiz achou uma falta que eu vou confessar pra vocês, tá? Eu ainda estou tendo dificuldades para entender essa falta. Pelo que eu entendi, os dois jogadores, tanto do Vila quanto do Paysandu, estavam se segurando mutuamente.
E pra mim, se fosse pra dar falta, teria que dar dos dois. Porque a forma como eles estavam ali no lance me pareceu igual, tá? E não interferiu, não vi interferência no lance. Disseram que é porque o jogador do Vila evitou que o defensor do Paysandu subisse pra cabecear a bola, mas eu nem sei se ele alcançaria. Porém, se foi o caso, se foi esse o caso, aí tudo bem, eu vou até compreender essa falta marcada pelo juiz. Mas eu achei meio exagerado, tá? Pra ser sincero, achei que o gol do Vila foi válido. O Vila merecia, inclusive, esse segundo gol pelo volume que começou a fazer depois de fazer o seu primeiro gol. E não conseguiu, né? O gol foi anulado, o Paysandu seguiu tentando, pelo menos, empatar o jogo. Porém, não conseguiu esse placar, não conseguiu esse empate e amarga a primeira derrota sobre a era Claudinei Oliveira em casa e justamente pro Vila, que é um time que vem sofrendo nas mãos do Papão. E aí vamos lá, o que eu queria falar com vocês, que eu até comentei ali no início, é que não importa que o fato seja pro Vila, tá? Eu vi os jogadores do Paysandu discutindo entre si. Eu não sei se existe um momento ou um motivo real para essa discussão. Eu não achei que o Paysandu falhou para perder. Eu achei que houve o mérito do Vila Nova, porque o gol que é construído pelo Vila é um gol que se aproveita das dificuldades que o Paysandu alcançou pelo jogo que impôs. O cansaço, as linhas ofensivas muito avançadas, enfim. O Vila conseguiu um bom contra-ataque, uma boa jogada e um belo gol. Então, beleza, a vitória do Vila foi por seus próprios méritos, se aproveitando, obviamente, das deficiências apresentadas durante o jogo pelo seu adversário. E não porque o Paysandu, de fato, errou alguma coisa ou falhou em alguma situação. Não vi dessa forma, então talvez seja mais um momento do Paysandu dentro do Z4 que dificulte, né, a tranquilidade psicológica ali, acabou fazendo os caras se discutirem. Agora, a reclamação do Frontini ali junto ao juiz achei totalmente desnecessária. Eu não entendi, até agora eu não entendi, eu não vi análises, tá? Depois do jogo, eu não fui ver notícias pra entender, eu só vi o que aconteceu em campo. E vendo aquilo, não entendi até agora o motivo da briga, o motivo do nervosismo, mas havia alguma coisa, talvez um momento que não seja positivo, né, do Frontini, né, à frente do trabalho de futebol do Paysandu, que não consegue tirar o Papão do Z4, mas eu já vi o Paysandu em momentos muito piores. Sobre a época do Luizinho Lopes, pelo amor de Deus, o Paysandu era terrível, terrível. Porém, nesse jogo ainda teve, obviamente, a torcida, que ficou muito, muito chateada com a derrota. Foi uma torcida que lotou o estádio, mesmo debaixo de uma chuva torrencial, o que fica aí meus parabéns, inclusive, para a torcida do Papão, pela dedicação de ir ao estádio, de apoiar o time, de jogar junto com o time, mesmo na situação adversa. E claro, teve todo o direito do mundo de reclamar ao final do jogo. E eu acredito que reclamaram com os jogadores, né? Então reclamaram com o próprio time pelo momento ruim que o Paysandu vive. Não acho que a torcida também tenha ficado grilada com a arbitragem, porque como eu falei pra vocês, não vi motivo justo para esse tipo de reclamação. Não acredito que a arbitragem influenciou decisivamente no resultado. Acredito que o resultado foi decidido por méritos do Vila e que se aproveitou de momentos onde o Paysandu não conseguiu corresponder dentro de campo. Foi uma vitória justa e uma vitória que inaugura a era Paulo Turra e a tal intensidade que, mesmo que não tenha sido muito grande nesse jogo por conta da chuva, começa com o pé muito direito, né? Afinal, tira um caminhão das costas do torcedor do Vila, que vinha aí sofrendo com o Paysandu no seu encalço toda vez que enfrentava, e posiciona o Vila em uma situação de confiança para um jogo dificílimo, que é o clássico contra o líder e rival Goiás. Vai ser uma disputa muito emocionante, porque são duas equipes que estão num momento positivo. O Vila começa um bom trabalho com um excelente resultado, vitória fora de casa, que inclusive é um calcanhar de Aquiles do Tigrão, e obviamente vai enfrentar o líder da competição, que não poderia ter motivo melhor, né, do que liderar a Série B. Então vai ser um grande clássico e já estou ansioso para esse jogo. Mas agora, falando desse aqui, o que você achou? Você torcedor do Paysandu, derrota do Papão em casa, mesmo sendo pro Vila, não importa. O que você achou do Paysandu em campo? Gostou da apresentação do Papão? Gostou do que você viu em campo, mesmo com a derrota? Conseguiu ver alguma coisa positiva? E tem realmente algum motivo de reclamação na arbitragem desse jogo? Coloca aí nos comentários a sua opinião. Você, torcedor do Tigrão, coloca aí a sua opinião sobre a intensidade do Paulo Turra. Conseguiu enxergar isso nessa partida? Conseguiu já ver alguma diferença dentro de campo? Assim como eu vi, tentei passar aqui pra vocês na análise, conseguiu ver algo assim também do lado
futebolístico ali do Tigrão, vendo isso na apresentação que levou à vitória, o que você achou do primeiro jogo sob o comando do Paulo Turra? Coloca aí nos comentários também a sua opinião, que eu quero saber. A análise desse jogo continua com o seu comentário aqui embaixo. Beleza? Já deixa seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. Peço que clique no botão hypar que aparece quando você deixa seu like, isso ajuda demais no engajamento e no fortalecimento aqui do trabalho, e se torne membro do grupo que mais cresce na internet, o Gader Futebol Clube. É a partir de apenas R$ 1,99 e você entra no grupo de membros do WhatsApp, onde tem torcedores de tudo quanto é time e você ganha todos os benefícios, como conteúdos exclusivos, antecipados, tabela de jogos durante a semana para você acompanhar o seu time e o seu esporte do coração e muitas outras coisas que você encontra por lá. Tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza, vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.